Graça e paz, meus irmãos. Meus irmãos, continuando a série Tipos e Antitipos, sobre o arrebatamento da igreja. No Antigo Testamento, nós já mostramos vários tipos no livro de Gênesis, e hoje eu tenho um outro tipo, que se encontra no livro de Juízes. Ali naquela história ali de Gedeon, ali em Juízes, capítulo 7, versículo 19. Mas antes eu queria fazer um comentário. Uma certa vez um inscrito no canal, ele falou assim para mim assim, ele comentou no meu canal e falou assim: o pastor vê arrebatamento em tudo, mas a Bíblia ela diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33, versículo 3. Então você tem que cavar. O saudoso Dave Hunt, ele falava assim, Dave Hunt, ele era da Chamada da Meia-Noite, né? O saudoso Dave Hunt. Ele falava assim, ó, você tem que cavar. Eu vou fazer aqui uma comparação, por exemplo. As escrituras têm que ser cavadas, você tem que pesquisar, você tem que garimpar. Aqui é uma garimpagem que nós estamos fazendo aqui nesse texto, que é muito profundo isso aqui. Fazendo uma comparação aqui, existe, por exemplo, frutos que só dá debaixo da terra, ele não dá por cima da terra, mas você sabe que ali por baixo tem um fruto. Por exemplo, a mandioca, ela dá dentro da terra, a beterraba, ela dá dentro da terra, a batatinha dá dentro da terra, a cenoura, ela dá dentro da terra, o cará, o inhame, tantas coisas, o amendoim. Você olha ali, tá aquela ramagem, a coisa mais linda, mas você sabe que lá embaixo tem o fruto. Então assim é a palavra de Deus, nós temos que garimpar, nós temos que cavar, nós temos que pesquisar. Não é só ler por cima e pronto, nós temos que cavar. Então isso aqui tem uma profundidade tremenda aqui. Então aqui nós vemos na história aqui de Gideon, né? Gideon, os irmãos conhecem a história, sabem que Gideon com 300 homens, eles venceram os midianitas. Ele dividiu em três esquadrões de 100 homens cada, né? E com esses 300 homens, ele venceu os midianitas. Mas aqui tem uma profundidade aqui mostra a transformação da igreja, ou seja, o arrebatamento pré-tribulacionista, antes da espada do Senhor, ou seja, antes da grande tribulação. Então isso aqui é pré-tribulacionismo, olha aqui, ó. Chegou, pois, Jeremias 7, Juízes 7, 19. Chegou, pois, Gideon e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite. O que é que nos faz lembrar isso aqui? Que hora que foi tocada as trombetas aqui na história de Gideon? Meia-noite. O que é que isso aqui nos faz lembrar? Mateus 25, versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se o grito, eis o noivo. Então aqui eram as vigílias dos hebreus, que era a vigília média. Na época do Antigo Testamento, a noite era dividida em três vigílias. Era a primeira vigília, a vigília média e a terceira vigília. Na época de Jesus, que era a época do Império Romano, a noite era dividida em quatro vigílias, que era a primeira vigília, das 18 às 21 horas, a segunda vigília, que era a vigília da meia-noite, era das 21 às 0 horas, a terceira vigília era das 0 às 3 da manhã, e a quarta vigília era das 3 da manhã às 6 da manhã. Então era assim que era dividido. Mas na época aqui do Antigo Testamento era a vigília média, a vigília do meio aqui. Chegou, pois, Gideon e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, ou seja, bem no início ali. Então isso aqui nos faz lembrar Mateus 25, versículo 6. Havendo sido de pouco trocado as guardas, então tocaram as buzinas. Olha aqui, isso aqui é buzina, chofar, tocaram chofares e quebraram os cântaros que tinha nas mãos. O que é os cântaros? O que representa aqui esses cântaros aqui? Era um cântaro de barro, né? Nós somos vasos de barro, nós a igreja, nós somos vasos de barro. Dentro daqueles cântaros tinha uma luz ali. Qual que é a luz que nós temos hoje? Dentro de nós, o Espírito Santo, né? Então, no momento da transformação, quebraram os cântaros. Ou seja, isso aqui é uma representação
da transformação de todos os filhos de Deus. O mundo hoje, eles não conseguem. Nós estamos dentro desse mundo, nós estamos dentro desse Egito, dentro dessa Sodoma, mas o mundo, eles vê nós como pessoas normais, porque eles não conseguem ver o Espírito Santo que existe dentro de nós. Mas no momento que quebrar os cântaros, no momento que nós formos transformados, aí eles vão dar falta da igreja. A igreja vai desaparecer. E aí eles vão acordar, eles vão ver que realmente sumiu um povo. Então, no meio desse mundo, nós somos insignificantes para eles. Só que nós temos uma lâmpada dentro de nós. Nós somos vasos, né? Nós somos cântaros que temos uma luz dentro de nós. Isso aqui é uma maravilhosa representação do arrebatamento pré-tribulacionista. Primeiro quebrou os cântaros. Ou seja, primeiro acontece o arrebatamento da igreja. Assim, versículo 20. Assim tocaram os 3 esquadrões, as buzinas, e quebraram os cântaros. Ou seja, arrebatamento. E tinha nas suas mãos esquerda as tochas acesas e nas suas mãos direita as buzinas para tocarem. E clamaram. Olha aqui, que coisa interessante. Eles tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, ou seja, tocha acesa aqui simboliza que é o crente cheio do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, ele está com as tochas acesas, ele está aguardando o arrebatamento. E nas suas mãos direitas as buzinas, ou seja, o verdadeiro servo de Deus, ele está tocando buzina, ele está clamando em alta voz. Os verdadeiros maranata, eles estão dizendo, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então, tocaram as buzinas para tocar e clamaram espada do Senhor e de Gideon. Ou seja, espada do Senhor e de Gideon. O que é isso aqui? A grande tribulação. Mas primeiro, o que acontece? Os cantos são quebrados. Os cantos são quebrados. Primeiro acontece o arrebatamento pré-tribulacionista, que é a quebra dos cântaros. Aqui representa o arrebatamento. Quebra-se os cantos, ou seja, os vasos são transformados. Nós somos vasos na mão do oleiro. Então, no momento que quebra esses vasos, que simboliza o arrebatamento, aí eles dizem espada do Senhor, ou seja, a grande tribulação pós-arrebatamento da igreja. Então isso aqui é um outro maravilhoso tipo aqui dentro desse texto aqui, ó. Isso aqui tem que cavar, meu irmão. Isso aqui tem que pesquisar, tem que cavacar. Aqui em Goiás fala cavacar. David Hunt falava cavar. Então aqui é a profundidade das escrituras. Então aqui nós vemos aqui, ó. Então respondendo àquela pessoa, o senhor vê arrebatamento em tudo, pastor? Oh, mas isso aqui é arrebatamento. O Espírito Santo, ele nos revela coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Então não é só simplesmente ler a Bíblia por cima e pronto. Não, a gente tem que cavar. Isso aqui é cavar. Então isso aqui é muito profundo. Dentro daqueles vasos lá tinha uma lâmpada escondida. Ninguém via essa lâmpada. Só apareceu quando quebrou. Então, nós somos esses vasos, essa lâmpada na nossa vida, é o Espírito Santo. Eles nos vê no mundo aí como pessoas normais. Nós somos pessoas normais aí no mundo. Mas nós temos uma diferença, nós temos uma lâmpada, nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Eles não têm, o mundo não tem. Então, quando quebrar os cantos, ou seja, quando a igreja for arrebatada, aí eles vão dar falta da igreja. Mas aí, depois que quebra os cantos, é a espada do Senhor, ou seja, a grande tribulação que será implantada após o arrebatamento da igreja, meus irmãos. Então, isso aqui é mais um texto da série Tipos de Arrebatamento Pré-Tribulacionista. Depois a gente vai ver que tem muito mais, a gente vai continuar com os estudos, né? Depois do livro de Juízes aqui, a gente vai ver outros tipos, tem muitos tipos no Antigo Testamento. Então, não podemos ser ignorantes quanto a isso, dizer que a Bíblia não fala de arrebatamento, né? Que a Bíblia não mostra arrebatamento. É lógico que não está explicitamente escrito aqui arrebatamento, mas a gente tem que considerar as tipologias. Tipologia bíblica. Tipo é a sombra, o antitipo é o cumprimento da sombra. O antitipo, ele é o cumprimento da tipologia, né? Qual que é o antitipo? Qual que é o tipo aqui? Qual que é o tipo aqui? Os vasos tipifica a igreja que será transformada.
Qual que é o antitipo? O antitipo é a igreja, que vai ser transformada. O tipo é os vasos. As luzes aqui é o Espírito Santo. O tipo do Espírito Santo. Qual que é o tipo? O tipo é o próprio Espírito. O antitipo, que é o cumprimento, é o próprio Espírito Santo, meus irmãos. Então é uma mensagem maravilhosa. Basta nós pesquisar, basta nós buscar, basta nós pedir a direção do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos, tenham todos um ótimo sábado na presença do nosso Pai Celestial. Amém.